Hello, dear. Hello, boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a uma conversa minha com você. Espero que você esteja bem, espero que você esteja nutrindo tudo aquilo que te faz bem, percebendo que você nutre e não te faz bem. E esse é o nosso objetivo aqui, né? O Engenhos da Alma, em sua máxima, ele tenta trazer para você um certo tipo de reflexão mais profunda ou até observação mais profunda de si mesmo para você melhorar a sua vida, para você aí conquistar uma realidade. Bom dia, boa noite, bom dia. Tudo bem, Neto? Espero que você esteja bem. Então o Engenhos, em sua máxima, ele serve para você se guiar, né? Nós estamos vibrando, né, agora nessa egrégora do Reiki da Fortuna, então isso é muito legal, né? E o slogan do Reiki da Fortuna é vibre na sua verdade e tal. E hoje, eu vira e mexe, eu prometi para mim mesmo que não ia falar mais nada dessas coisas, né, de política, sistema, blá blá blá. Mas isso é uma coisa que pega muito no coração de todo mundo, né? As pessoas estão dando bastante atenção para esse tema. E eu quero deixar claro aqui, eu quero começar a nossa conversa aqui, como isso não é esse post que eu acabei de fazer, ele não é bem, mal, certo, errado, pode, não pode, sou contra, sou a favor, porque isso não interessa a nível de vibração. Isso não interessa a nível de vibração. Você ser a favor de algo ou você ser contra algo, isso não interessa em relação à vibração e à estrutura que você manifesta a sua realidade. Então eu vou, mais uma vez, tentar fazer uma explicação aqui, eu vou dividir aquilo que eu consigo dividir, os meus conhecimentos, né? Esses anos de estudos, esses anos de pesquisa, né, que eu faço aqui, tento fazer da melhor forma, tento fazer, e cada vez mais nada me tira o centro interno de mim mesmo, que o caminho não é lados. O caminho sempre é da neutralidade. Por N razões. Se a gente pega a escala das emoções de David Hawkins, né, que ele escaneou a partir, né, da vibração do nosso corpo, quando a gente sente algumas emoções, então quando a gente pega a escala das emoções de Hawkins, por exemplo, então veja bem, o que está acima da coragem é a neutralidade. Então, o meu maior desejo aqui para você é que você pare de dar atenção para coisas que provavelmente usam a sua atenção contra você mesmo. Provavelmente. Embora, se você não é assinante do Engenhos, você não tem a aula aí disponível, mas os assinantes têm essa aula, Escolhas na Matrix, com foco na matriz. Nós estamos em uma realidade, beleza? Então, nós temos que fazer escolhas, então ótimo. Então a gente vai escolher o nosso candidato, a gente vai escolher o partido, a gente vai escolher valores, tudo são escolhas, óbvio que tudo são escolhas. Mas não necessariamente a minha vibração está pautada nessa escolha. A minha vibração está pautada no estado emocional que eu consigo administrar. Pelo menos é isso que eu estou desde o ano passado, né, quando eu lanço a Alquimia Vibrar e Honrar. Desde o ano passado, o meu maior foco e concentração é exatamente esse. Aqui, eu não estou falando bem nem mal. Eu quero que você escolha por você mesmo. Mas eu não quero que essa escolha seja a realidade em si, porque essa escolha é uma sugestão.
As suas emoções é que são reais. Essa escolha ainda é uma sugestão. As suas escolhas, sim, são reais. Só que, como nós... Aí a gente vai um pouquinho mais profundo. Então vamos lá. Então a gente começa aqui entendendo que a realidade começa com um ponto de sugestão a partir dos padrões já estabelecidos. Quais são os padrões estabelecidos? Quais são os padrões já estabelecidos? Infelizmente, pessoas extremamente emocionadas, reativas, que fazem suas escolhas muito pelo gatilho de suas emoções e não pautadas em um equilíbrio, não pautadas em uma neutralidade para estabelecer uma visão mais digna da própria realidade. Da própria realidade. Entendeu? Então isso é muito... Não está disponível a assinatura. Entrou para a lista de espera. Pois é, isso é uma coisa que eu não consigo controlar mesmo. Alguns seguidores estão falando isso sobre assinatura, mas eu não consigo controlar, eu não consigo fazer nada aqui no Instagram. O Instagram, gente, é assim, a gente compra uma casa, só que a casa, as leis são ainda do condomínio, ou seja, eu não sou dono de nada. Então essa história de o Engenhos da Alma é do Thiago, não, Engenhos da Alma é do Instagram. Né? Então o que passa a ser meu só é quando a pessoa ela vem mais para o campo dos atendimentos, né? Quando ela tem um campo mais de relação comigo, porque aqui no Instagram eu comprei uma casa dentro de um condomínio, então as regras do condomínio é o que ditam o que acontece na minha casa. Então, infelizmente, eu não consigo manejar aí, entender o que... Já mandei e-mails para o suporte, já tentei averiguar, já tentei entender se era alguma coisa assim que eu precisava entregar mais dados, né? Ou eu fazer aquele negócio de documentos para verificação da conta, não sei o que, blá. Eu não sei o que acontece. Então... Me desculpem aí quem está tentando fazer a assinatura e aí entra nessa lista de espera, mas eu de verdade não sei o que acontece. Bom, continuando. Então a nossa realidade, ela é uma sugestão, é um ponto de sugestão a partir dos padrões estabelecidos. Então veja bem, por que é que não surge uma pessoa, por exemplo, por que são esses perfis, né? Por que são esses perfis? Esses perfis dessas pessoas, né? Sejam artistas, músicos, inclusive políticos. Por que esses perfis dessas pessoas é sempre assim, né? É uma coisa meio... estereotipada, né? Então o Marçal, ele tem um estereótipo do homem moderno, né? Mas assim, com virilidade, moderno, né? E que ele preza muito família. Família é uma das bases, sim, né? Da nossa configuração humana. A família é uma das bases centrais para uma configuração estável. Para uma configuração estável, devido a programação que temos. Então a família, né? Então é muito óbvio, né? Qualquer pessoa consegue pensar nisso rapidinho. Então uma família, por que uma família tem que ser estruturada? Pai, mãe, filho, né? Porque a gente tá vendo aí, né? Essa grande loucura que a gente está descobrindo por criações que têm distorções, por exemplo, né? Então faltou pai, faltou mãe, a mãe abandonou, a mãe é narcisista, o pai abandonou, o pai não sei o que, o pai não deu suporte, a mãe não deu suporte, aí a criança se torna um adulto
cheio de problemas, cheio de não sei o quê. Então a família é uma estrutura importante. É só você ver a estrutura das famílias que governam tudo. As famílias que são donas de tudo. Essas pessoas são o que financiam essa coisa de agenda woke, o trans não binário, todo mundo pode transar com todo mundo, não sei o que. Não que transar seja um problema, mas né, não vamos entrar em discussão sobre isso. Mas eles em si são, sim, mantenedores de tradições da família. A família é a coisa mais importante, porque eles sabem da programação que nós estabelecemos. Que nós viemos, né? Não nós estabelecemos, mas a programação da qual nós viemos. Então uma família bem estruturada é sim importante. Então o Pablo Marçal, ele é esse arquétipo, vamos dizer assim, do homem moderno, viril, né, tal, não sei o quê, que nós também já sabemos, né, tem um livro, para quem quiser saber melhor sobre isso, Our Stolen Future, desculpa, O Nosso Futuro Roubado. Esse livro já sofreu várias atualizações, mas existe um processo de emasculação acontecendo, né? Então, o homem, quando eu digo homem, homens e mulheres, né? Nós, num aspecto geral, estamos perdendo a nossa virilidade. Quando o homem perde a sua virilidade, ele se transforma, ele está caminhando para uma outra coisa. Não necessariamente essa coisa, né? Que a mente vai para o oposto, né? Ah, então o homem está ficando viado? Não é isso. O homem emasculado, ele tá indo para um outro lugar. A mulher mais masculinizada, ela está indo para um outro lugar, né? Mas enfim, esse não é o papo. Então o que eu quero dizer aqui para você é que a nossa realidade, ela começa, o ponto inicial da realidade é por esse ponto de sugestão. O ponto de sugestão, ele depende dos padrões já estabelecidos. A realidade, por isso que é um triângulo. Se você me segue, provavelmente você sabe qual é o símbolo Illuminati. É um triângulo. Projeta, espelha, volta. Projeta, espelha, volta. Por que é que o sistema, abre aspas, sistema, ele precisa da nossa atenção? Por que que tudo que vai acontecer precisa da nossa atenção, precisa da nossa aprovação? Se nós somos controlados, por que já não baixa uma ordem e todo mundo tem que seguir essa ordem e pronto? Por que tem esse trabalho todo de sempre nós termos que aceitar ou não aceitar, amar ou odiar algo que sempre no final tem a tendência de nos controlar? Cabresto. Por que isso acontece? Coloco essas questões aí para você também subir o nível aí da coisa, né? Para você sair desse lugar meio comum, assim, de escolhas, é certo ou errado, mas você tá falando bem ou mal do Pablo Marçal, mas você gosta ou não gosta? Eu quero que você saia desse lugar simples. Porque se você permanece nesse lugar simples, provavelmente a sua atenção, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou tentando te passar aqui. Eu não estou tentando te passar que é certo ou errado, direita ou esquerda, porque, bababá, bibibi, cococó, kikiki, cococó. Gente, isso é interface. Isso é interface. O jogo sempre começa na sua energia vital. A sua energia vital é a grande intenção de tudo. Todos nós temos uma energia vital. Essa energia vital, aqui dentro do Engenhos da Alma, eu chamo de potência. A pobreza é uma potência. A riqueza é uma potência. Você não fica muito chateado quando falta coisas aí na sua casa? Você não sente coisas? Você não fica chateado? Você não fica alegre, feliz quando tem coisas, né? Quando é bacana, quando a geladeira tá cheia, quando você pode chamar seus amigos, fazer um churrasco, sei lá o quê, fazer um jantar, bibi. Você não fica feliz? Então, opa, pera lá. Os meus sentimentos são reais.
as coisas geram consequências para que eu sinta a realidade. Como nós não somos educados a perceber que nós somos potência, nós não somos educados a perceber a sutileza da nossa energia, e toda vez que a gente vai falar de energia, sempre tem que colocar um livro, uma história, um dogma enfiado no meio, porque senão as pessoas não entendem. O processo de energia sutil, o que é muito engraçado, porque todo mundo sente a vida. Mas começou a falar de energia, eu tenho que falar da borboleta feliz, do unicórnio, da fada, do mitos, de uma entidade, do não sei o quê. É muito difícil falar de energia só por energia, né? As pessoas querem uma história, uma coisa meio maluca para falar de energia. Mas enfim, eu tento fazer o meu trabalho dessa forma, tirando esses rótulos. Porque você precisa entender que o grande cerne de tudo é a sua energia vital. É a sua energia vital. E me parece que as pessoas esquecem dos padrões estabelecidos. Quais são os padrões estabelecidos para que um ponto de sugestão aconteça de novo? Cara, será que a gente nunca vai mudar esse padrão? Porque, de novo, tem um caos estabelecido e surge alguém, se levanta alguém trazendo esperança. Igual aconteceu com o Lula na primeira eleição dele, né? Não foi assim? Porque o Lula, naquele tempo, representava os anseios daquele tempo. Opa! Gente, tira o rancor do coração e vai para a neutralidade. Olha o que eu estou falando. Naquele tempo, Lula representava a esperança dos anseios. Hoje, nesse tempo, o Marçal representa as esperanças dos nossos anseios. Por que é que o Marçal deixou passar quando ele foi eleito e tiraram a cadeira dele? Lembra? Ele já tinha sido eleito e tiraram a cadeira dele. Nos discursos dele, ele sempre fala que não, que ele não deixa nada barato. Por que ele deixou barato dessa vez? Por que ele meio que ficou quieto? Assim, não, tudo bem, a minha missão é em outro lugar, vou deixar quieto, não sei o quê. Ele não tem um perfil de deixar as coisas quieto, mas tudo bem. Cada um é cada um, você interprete como você quiser. Agora, do nada, ele ressurge? Do nada ele ressurge e aí, plim. Você pode ter esperanças, é bom, é legal, poxa, que bacana, é isso mesmo. Uma pessoa que vai fazer a diferença, mas não adianta achar que ele vai fazer a diferença. Se você não perceber o seu potencial, você é uma potência existindo. Então o novo Salvador, esse é o padrão. Então eu não tenho críticas, né? Eu não estou aqui criticando o Pablo Marçal, não estou aqui criticando sei lá o quê. Eu não estou criticando, eu só estou voltando a atenção para o que realmente interessa, que é a sua energia vital. Porque daqui a um tempo você pode se frustrar de novo. E por que você caiu nesse jogo de novo? Porque ninguém tem a paciência, ou melhor, coragem, paciência, sutileza, para chegar aqui, gastar o tempo para falar da sua energia vital. Eu não posso responder isso se o Marçal faz de forma consciente. Se você tem consciência, não interessa se ele é inconsciente ou consciente. O problema sempre é você. A causa tem que ser você. Você tem consciência? Então ótimo. Ele pode dançar cancan na frente da sua casa. Ele pode te dar o emprego que for. A que custo? Ele pode transformar a sua vida. A que custo? Você é consciente? Então essa é a pergunta que você tem que se fazer. Se o outro é consciente ou inconsciente, você é consciente.
Desde a primeira vez que ele fez assim, falei, opa, plim. Os símbolos não mentem. Infelizmente, os símbolos não mentem. Ah, ele está usando para o bem, porque ele é uma pessoa do bem, nananã. Tá tudo certo. O padrão que a gente conhece é que sempre tem Salvador. Mas o mundo não muda, né? Assim, o mundo não mudou muita coisa, não. Né? O mundo não mudou muita coisa, não. Então a gente tem que voltar um pouco para esse lugar mais íntimo da gente, sabe? A minha maior questão aqui é para que você volte num lugar mais íntimo, porque para você ter força, seja lá o que você for enfrentar, ou seja lá qual é a próxima lei que vão enfiar no nosso rabo, seja lá qual vai ser a próxima coisa. Quem tem força interior, se você quiser chamar de Deus, tá tudo certo. O nome que você usa não importa, porque são palavras, né? A palavra que você denomina esse sentir não importa muito, né? Porque a palavra é uma construção muito do homem, né? A palavra, né? Deus, né? O universo é a construção da interface, né? É o depois da vibração, a palavra, né? Agora o entendimento, né? Quando a gente tem o entendimento na vibração, nossa, isso transforma pra caramba, né? Isso transforma pra caramba. Deixa eu ver. Cada um tem que fazer sua parte. Cada um tem que vibrar realmente. Sempre tem o Salvador que não salva ninguém. Porque as pessoas não sabem se salvar, né? Não salva ninguém porque não tem ressonância. É sobre isso. Não adianta você querer salvar uma pessoa que nem sabe como é que ela vai ser salva. Ela nem tem entendimento dela mesma. A pessoa ela pode estar achando que o problema da vida dela é falta de dinheiro. Mas aí no dia a dia, quando você começa a conviver com essa pessoa, ela tem vários problemas de impulsividade, ela tem vários problemas de picos de humor, seja lá por que for isso. O problema dela não é dinheiro. O problema dela é que ela precisa se centrar primeiro. Ah, eu preciso de oportunidades na minha vida. Gente, com a internet, como assim? A internet é a própria oportunidade. Seguinte. Então, aí tem essa frase aqui, bem legal, que eu gosto. Essa frase é do Access Consciousness, né? Barras de acesso. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Por que o oposto? Por que o oposto? Porque é um espelho. Você é uma máquina de projeção e reflexo. Você é uma máquina de projeção e reflexo. Tudo, absolutamente tudo que você faz é uma projeção. O problema é que você faz do reflexo a realidade sugerida que se torna a sua projeção, mas ela é emprestada. Quando eu abro o Reiki da Fortuna aqui no Engenhos e o slogan do Reiki da Fortuna é vibre na sua verdade. Por que eu bati tanto nessa tecla? Porque quando eu lancei, né, na primeira vez, era permissão e harmonia. Só que eu falei, não. A permissão vem de um processo secundário. Agora, a pessoa ela precisa ter consciência de si. Qual é a sua verdade? A sua verdade é que você precisa ficar defendendo o político? A sua verdade é que você se magoa quando alguém fala de um personagem que nem deve saber da sua existência? Na internet todo mundo fala coisas lindas, mas o Pablo Marçal não sabe da minha existência. O Lula não sabe da minha existência. Então a sua verdade é que você fica brigando, voltamos para as emoções de novo, porque alguém fala mal desse reflexo que se tornou a sua projeção? É isso? Essa é a sua verdade?
Essa é a sua verdade, que você fica brigando com os outros por conta disso? Eu achei que as pessoas fossem mais inteligentes, né? Eu retiro a informação que me cabe. Já assisti várias palestras do Pablo Marçal. Ele tem sacadas ótimas. Tem coisas que é extremamente cabalísticas que ele ensina. Extremamente cabalísticas. Porque a Bíblia é uma distorção, inclusive, dos textos primários, né? E os textos primários do Novo Mundo, né? É a Cabalá. Enfim, que parte, o início de tudo que parte, inclusive, é a notória. A notória. Mas enfim. Então você é uma maquininha, você é uma potência de projeção e reflexo. Então você tem que balancear essa projeção e balancear esse reflexo. Também quero saber, tem uma foto no post, segunda foto, gente, sequência, Tesla, 369, pesquisem, tá lá, eu coloquei junto com o Tesla, pesquisem, hello! Então você é uma maquininha de projeção e reflexo. Se o reflexo tem mais potência que a sua projeção, ai. Autocontrole, centramento, gestão das emoções, gestão de estresse, e isso vai ser muito difícil. Vai ser cada vez mais difícil mesmo. Tô tentando te dar um código, né? Tô tentando te passar um código, que você instale esse código, instale o drive, que você pegue o código. Que se o reflexo ele for tão real a ponto de ser a sua projeção, qual vai ser o seu livre-arbítrio real na execução da sua realidade? Então, mais uma vez, a terceira dimensão, né, altura, largura e comprimento, a terceira dimensão, estamos na quarta de tempo. Então, terceira dimensão, então, de novo, a gente volta para a tríade. A realidade, ela acontece em tríade. Projeta, espelha, volta. Projeta, espelha, volta. Por que que isso acontece? Por que que essa tríade acontece? Porque como você é uma potência... Se você quiser fazer a alusão lá do Matrix, né, da quadrilogia Matrix, o último filme foi muito interessante, ele é extremamente denso, mas um dia que eu tiver saco eu faço um especial desse quarto filme. Mas se você quiser pegar a alusão, né, a figura de linguagem, que nós somos uma bateria, e é por isso que precisa das pessoas se engajarem para algo se manifestar. Porque não era mais fácil? Controlar as pessoas. Então põe aí o controle, pronto, já acaba aí, já acaba essa novela, o controle já está feito mesmo, tal, não sei o que. Não pode ser assim. Porque a realidade parte de um princípio fundamental de existência. Então, o sopro da vida, então nós temos o fractal da existência. E a existência, ela não pode ser controlada. That's the real point. A existência não pode ser controlada. Você pode ser controlado. Mas a existência dentro de você não pode ser controlada. Então você precisa dar o aval. Você precisa concordar ou odiar, tanto faz também, né? O importante é que você sinta. Quanto mais gente odiando, o sentimento aumenta. As coisas se manifestam a partir de vórtice de sentimentos. Agora, presta atenção. Pega o código, instala o drive aí, vem. Presta atenção, vamos lá, vamos voltar para a escala das emoções.
Perceba que tem uma divisão de ego e essência, né? Então, quando nós estamos vibrando na raiva, no orgulho, no medo, no desejo, né? Culpa, vergonha, enfim, né? Quando nós estamos vibrando nesses sentimentos mais baixos, a densidade dessas emoções, elas são muito mais coesas para manifestação na densidade. A matéria, não é assim? A gente não aprendeu isso na aula de física? Quanto mais energia, menos densidade. Quanto mais densidade, menos energia. Por isso que as coisas físicas, elas parecem ter uma inércia. Elas parecem paradas. Porque elas são mais densas. Mas existe o ciclo, né? Existe o tempo. Existe a flecha do tempo. Tudo está acontecendo, né? Se a gente tem uma casa, se a gente não der manutenção para essa casa começa a ruir. Não é assim? Por quê? Porque nada é estático. A sensação de estática é uma percepção, mas não é estático. Existe uma densidade. Então, quanto mais sentimentos densos você tem, mais você está ajudando para algo se manifestar. Então, o meu conselho é: vai procurar se equilibrar. Seja como for, da forma que for, como você quiser, do jeito que você quiser, do jeito que você puder, invista no seu equilíbrio urgente. Eu estou falando isso de coração muito aberto aqui. E o pior é que o Pablo Marçal, ele fala muitas vezes isso: quanto mais as pessoas me odeiam, mais eu consigo fazer minhas coisas. That's it. Isso é extremamente cabalístico. Vamos chamar de cabalístico para ficar bonitinho, né? Entendedores entenderão. Porque é. Porque é. Seja verdade ou não, seja realidade ou não, mas tem muita gente odiando o governo. Parece que o governo se manifesta mais ainda. Quanto mais o vórtice da massa odeia, cria sentimentos com algo, mais este algo ganha força, ressonância, densidade. Alô? A sua atenção vale ouro. A sua atenção vale ouro. Então, você saber administrar, quem puder se inscrever, né, e assistir a aula, Escolhas na Matrix, com foco na matriz, isso é muito importante. Porque realmente a gente tem que fazer escolhas. A gente tem que fazer escolhas mesmo, é isso aí. Se eu morasse em São Paulo, capital, eu votaria no Pablo Marçal. Opa, com certeza. Mesmo porque eu quero que essa novela política ganhe novos personagens. Eu quero novas tretas, novos pensamentos. E ele é um cara com um pensamento muito legal. Mudança mental, eu adoro isso. Acho que precisa. É uma evocação que o coletivo precisa, né? Falar mais dessa mudança mental, falar dessa coisa, né? Prosperar de uma forma mais lógica, falar de impostos, falar de contas racionais, né? Por que as pessoas elas pagam muitos juros? Aqui no Brasil se paga muitos juros por falta de organização. Então, é uma coisa que evoca essa demanda do coletivo. Eu não estou falando, né? Eu faço as minhas escolhas, mas a minha atenção não está nesse reflexo. Eu volto sempre a minha atenção para a minha projeção. Claro que tem que ter uma mudança. Claro que tem que ter uma mudança. Mas não é esse reflexo que vai gerar essa mudança. Essa mudança parte de uma administração da minha potência. A minha potência se estabelece entre projeção e reflexo. Ok? Gente, isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Tá?
É claro que quando a gente está muito envolvido em uma situação, fica muito difícil a gente... Por isso que, por exemplo, né, os reikianos, uma das maiores coisas que os reikianos falam, ou tarólogos, né, que é o meu universo, não consigo ler o oráculo para mim, não consigo tirar o tarô para mim, não consigo fazer auto-aplicação de reiki. Porque quando nós estamos envolvidos na questão, é muito difícil ter um olhar externo. Então, uma das coisas que você pode fazer ao seu benefício, né? Então, procura 5 pessoas assim que você confie, lógico, né? Procura 5 pessoas e fala assim, fulana, vamos ter um papo assim, vamos ter um papo meio sincero? Espero que você tenha 5 pessoas, né? Pra ter papo sincero. E aí você fala assim, você me acha uma doida da política? Você acha que eu sou uma pessoa... Ou olha a sua própria rede social, né? O que você tem postado e tal, enfim. E aí você vai se auto-percebendo, né? Porque assim, gente, essa coisa de achar que esse reflexo é a realidade acontecendo e você não perceber que depende da sua projeção sempre, para que essa realidade se estabeleça, então esse reflexo se estabeleça, pode vir o que for para cá, ou quem se levantar, ou não sei o que, não vai dar conta. Não vai dar conta. Entendeu? O que você aconselha? Ficar neutra, não se exaltar muito em relação a isso, avaliar a solução, decidir em quem votar e pronto. Olha, não é nem questão de decidir a quem votar, porque se você não quiser votar também, você vai lá e anula o seu voto. A questão não é em quem votar. Mesmo porque na altura do campeonato. É isso que eu não entendo, né? É essa questão. Ao mesmo tempo que o próprio Pablo Marçal fala de avanços de inteligência artificial, né? Avanços de coisas muito específicas, o público ainda acredita em eleição. Então é isso que me... né? Mas tudo bem, enfim, né? Porque a grande maioria das pessoas acredita em eleição. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem alguma coisa esquisita. E essa coisa esquisita é a nossa má administração da nossa atenção, da nossa energia vital. Porque é essa crença de que as coisas são finitas, sendo que nós temos a existência dentro de nós, nós somos esse fractal da existência, por isso que não dá para, abre aspas, obrigar, fechar aspas, o homem. O que é o livre-arbítrio? É esse fractal da existência em nós. Não é assim? Não é isso? Então por isso que todo esse trabalho sempre é feito para manter as pessoas sempre nessa ocasião de falta, medo, aí ó, falta, medo, culpa, vergonha, apatia, raiva, orgulho. Tem gente que tem muito orgulho, né? A pessoa acha que ela é corajosa, mas ela é mais orgulhosa do que corajosa, né? Enfim, então vários sentimentos. Por quê? Porque eu preciso sempre gerar esses sentimentos em você para você não ascender em si mesmo. Então uma das coisas mais doidas, quando eu olho assim, né, pra coisa, uma das coisas mais doidas que eu vejo é como que a gente acredita que falta dinheiro. O que são esses números, afinal? A Prefeitura de São Paulo, por ano, é 100 bilhões, né? Por ano é 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Que números são esses?
1 bilhão de reais já daria para dar, acho que 4 milhões para cada brasileiro. 240 milhões brasileiros, 1 bilhão daria para dar 4 milhões para cada brasileiro. Então como que o dinheiro falta? Do que a gente está falando em si? A gente está falando de dinheiro? A gente está falando de matéria? Ou o papo ele tem que ser redirecionado para sua atenção? O que você acha que é mais justo você começar a entender? Porque ficar neutra numa obrigação, né? No sentido assim, então eu vou ficar neutra e não vou brigar mais com ninguém. Não tô pedindo pra você virar uma samambaia. A neutralidade, ela vem depois da coragem. A coragem é perceber essa realidade. Eu tenho coragem, é isso aí. Eu percebo essa realidade. Eu percebo a qualidade dos meus sentimentos. Eu percebo a qualidade das minhas emoções. Eu percebo essas qualidades. Eu percebo os padrões que eu mesmo estabeleço na minha realidade. Para depois criar neutralidade. Porque essa história de todo mundo ficar brigando por personagem político, 2024, inteligência artificial, sabe assim? E todo mundo ficar se descabelando por personagem político, isso mostra muito mais o padrão da onde realmente a nossa espécie está do que o avanço que nós poderíamos estar usufruindo. E não se esqueçam, um governo central ele só pode ser instalado se o atual não servir mais. Não se esqueçam disso. Um governo central só pode ser instalado se o atual não servir mais. O que o Pablo Marçal está falando toda hora? Quem me ameaçar, eu vou denunciar o sistema. Vou expor vocês, blá blá blá. Vou expor tudo que está acontecendo. Porque literalmente ele vai expor as falhas. Algo falho não pode mais governar um país. Logo se abre uma fresta, abre uma chance para se instalar algo diferente. Alô? Hello? Tem alguém vivo aí? Então por isso que eu falo, né? O post, ele sugere... Porque a legenda... Eu devia ter colocado a legenda em cima da foto, porque as pessoas não leem, eu não sei o que acontece. Quer dizer, né? Vamos fingir que a gente não sabe o que acontece. Cara, as pessoas não leem. O post, ele está sendo muito claro. Olha, administre melhor a sua atenção. Porque a sua atenção, provavelmente, ela pode ser usada contra você. Aí várias pessoas... Você tá falando mal do Pablo Marçal? Dando risada. Pronto, começou as teorias. Como se símbolo fosse teoria, né? Como se vibração fosse teoria. Que pena que a gente ainda está nesse nível da própria humanidade. Que as pessoas não entendem que símbolo é vibração. E tudo em sua volta tem um símbolo. Todas as marcas... De todos os produtos que você usa aí na sua casa, tem símbolo. Porque todas essas marcas, stakeholder, né? Todas essas marcas, elas provêm de acordos sionistas. Todas as marcas do supermercado. Então todas as marcas têm símbolos inseridos. Então que pena que as pessoas ainda zombam de algo que elas poderiam se beneficiar. Que elas poderiam entrar numa ressonância mais justa com elas mesmas. E elas perceberem que a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que você ter dinheirinho. Porque tudo bem, às vezes a gente passa momentos difíceis mesmo. Opa, estamos aqui, é isso aí.
Às vezes a gente tem que escolher, pô, ou eu vou num restaurante ou eu vou comprar um livro. Eu vivo de escolhas, fia. Ou eu vou fazer uma viagem que eu quero fazer, ou eu vou fazer um curso que eu quero me especializar. Opa, por que você acha que eu sei todas essas coisas? Porque eu meditei debaixo da árvore. Fiz Om debaixo da árvore. Não, porque eu estudei. Para estudar tem que investir. São escolhas. Ai, nossa, mas a minha vida é muito chata, nossa, porque se eu não fizer nada para me divertir no final de semana, eu vou dar com a cara na parede. Então, opa, pera lá. Então você primeiro precisa assumir que você é mais infeliz do que você imagina ser. Por isso que você quer divertimento, custe o que custar. Por isso que você se endivida toda indo pra balada no final de semana. Passa no crédito, R$600 na balada. Aí depois se fode pra pagar, por quê? Porque não assume. O primeiro passo é assumir que, pô, realmente tem uma vida mais infeliz do que eu imagino. O que eu posso fazer? Aonde que eu posso começar? Será que se eu estudar alguma coisa, não abro minha mente, minha cabeça, converso com pessoas, né, com outro tipo de visão? Sei lá, gente. Pelo amor de Deus, gente, 2024. Alô? Inteligência artificial dando na nossa cara. Pelo amor de Deus. Então, para encerrar, né, a gente tem essa tríade. Então, tudo na existência, essa terceira dimensão, ela tem esse escopo de estruturação. Então, tese, antítese, síntese. Entende? Então, passado, presente, futuro, ser ou não ser, eis a questão, Pai, Filho, Espírito Santo, sim, não, talvez. Então, essa tríade que estabelece, então, projeto, espelha, volta, essa tríade que estabelece é a condição da nossa realidade. Agora, se você fica lá de um lado para o outro, você nunca chega na síntese. Falando de uma coisa mais simples, ou se você fica muito no passado ou no presente, você nunca vai para o futuro. Você não estabelece no futuro. A gente está falando do futuro olhando padrões do passado. E principalmente eu acho que a cosmovisão, né? A cosmovisão bíblica, se não me engano, o pessoal lá que faz estudos bíblicos do cosmos, tal, não sei o que, usam a Bíblia como norte, né, de parâmetro e tal. Fala uma coisa que para mim faz sentido, que nós estamos num ponto de singularidade do tempo. Então daqui para frente não vai ser igual a nada do que aconteceu no passado. Não vai ser igual a nada do que aconteceu no passado. Então não se deixem enganar no sentido de não vou confiar em ninguém, não é esse o papo. A sua atenção ela tem que ser na sua projeção de realidade. Se é o Pablo Marçal, se é o Luiz da Quitanda, se é a Márcia do pneu, se é a Vivi do colchonete, não importa. A sua atenção tem que ser na sua projeção. Essa sugestão estabelecida, Pablo Marçal, ela tem que ser uma inspiração de fonte de informação para você ter ressonância na sua projeção. E não este reflexo virar a sua projeção. Esse é o ponto. Só que, para você se desvencilhar, né, desse padrão de adoração, né, também não é fácil. Eu sei que é uma missão não tão fácil, mas nada é por acaso. Nada é por acaso. De novo. Vou terminar essa live falando uma coisa super simples, de novo. Para se instalar algo novo, eu preciso destruir o velho.
Ah, o Pablo Marçal está desmascarando o sistema. Pablo Marçal está revelando o sistema. Se o Pablo Marçal estivesse revelando o sistema, a massa não estaria de lado nenhum. Hello! Por que o Pablo Marçal não está revelando o sistema? Porque a egrégora, as pessoas, não estão vibrando na revelação. Você é potência nessa realidade. Pare de doar a sua atenção dessa forma tão leviana, que usam sua atenção contra você mesmo. Chega, já dei uma boa aula aqui. Estamos em Deus, assim é, assim está, assim vibra, observo, não julgo, vibre e honro. Observo, não julgo, vibre e honro. Tchau, tchau.